Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar o regulamento da PGE Alagoas. Sim, começamos 2021 com uma excelente notícia. Estamos no dia 5 de janeiro e o regulamento da PGE Alagoas já foi publicado. Tudo indica que a PGE Alagoas será o grande concurso da Advocacia Pública de 2021, pelo menos o primeiro deles, uma vez que esperamos ainda PGE Paraíba, PGDF e assim sucessivamente. Bom, sobre outros concursos, falamos em outro vídeo, mas nesse vídeo a PGE Alagoas é efetivamente o objetivo principal porque publicado o seu regulamento, o regulamento do concurso. Eu vou analisar o regulamento do concurso, que na verdade é um pré-edital. Não é o edital, é um pré-edital. Esse regulamento é muito bom porque a partir dele nós já podemos estabelecer estratégias para estudar. A partir desse regulamento, eu já vou te dar algumas estratégias de estudo importantes para que você saia na frente. Você não precisa esperar o edital para estudar para a PGE Alagoas. Você já pode começar a estudar para a PGE Alagoas com as informações dadas nesse regulamento. O bacana é que hoje, 5 de janeiro, muita gente entrou em contato comigo nas redes sociais dizendo assim: ah, professor, eu parei de estudar e fui estudar, parei de estudar para a procuradoria, fui estudar para a polícia, para delegado, para agente, seja o que for. E agora estou arrependido ou arrependida porque eu parei de estudar e nesse caso não me concentrei em procuradoria e agora eu tenho aí um edital da PGE Alagoas. Como é que eu faço? Bom, é difícil. Eu sempre digo, quem estuda para concurso ou quer estudar para esse tipo de concurso tem que estudar sem se preocupar com o edital. Não se estuda para a procuradoria pulando de edital em edital. Se estuda para a procuradoria formando uma base primeiro. E aqui, quem tem base no núcleo duro, tem tudo para fazer essa prova com grande dignidade intelectual, como eu costumo dizer aqui no canal, e com grandes chances de aprovação. Então, mais uma vez, a estratégia de construir a sua base primeiro para enfrentar esses editais depois se mostra efetivamente muito mais eficaz do que aquele que fica ajustando os seus estudos de acordo com as publicações de edital. Bom, sem mais delongas, vamos para o regulamento. Você tem aqui publicado no dia 5 de janeiro de 2021, no Diário Oficial do Estado de Alagoas, a Resolução 14, de 30 de dezembro de 2020, que estabelece o regulamento para a realização do concurso público para ingresso no cargo inicial da carreira de Procurador do Estado de Alagoas. Eu vou analisar isso aqui a partir da perspectiva de quem está se preparando para o concurso, já dando estratégias de preparação. Então, muito provavelmente essa análise vai ficar um pouco longa, porque eu vou analisar o que o regulamento diz, o que você pode extrair dele em termos de estratégia para se preparar. Muito bem, a parte que nos importa está toda já rachurada, obviamente eu já li isso aqui antes. Na parte que fala dos requisitos, nada de novo. A parte que fala dos requisitos aqui, incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, você pode pausar o vídeo e vai perceber que são requisitos comuns aos concursos da advocacia pública. No requisito constante, no item 7, ter boa conduta social. Isso aqui causou um certo burburinho, porque as pessoas ficaram receosas de ter que ter alguma autoridade definitivamente indicada pelo regulamento para poder comprovar essa boa conduta social. Mas o parágrafo primeiro resolve a questão quando diz: a boa conduta social será comprovada mediante atestado de 2 membros da própria PGE. É só PGE, advocacia pública? Não, mas ele fala da própria PGE, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria e qualquer um, ou qualquer autoridade pública. Então qualquer membro da advocacia pública pode te dar esse atestado de boa conduta social. É, na verdade, um atestado de idoneidade social. Ou advogado particular, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, sem prejuízo das investigações a cargo da comissão. Na verdade, é comprovar aí boa conduta social, um atestado de idoneidade. Parágrafo primeiro, não tem problema. Eu me lembro que eu tive que apresentar isso na Advocacia Geral da União quando passei, um atestado de boa conduta social, de idoneidade social, e nesse caso, assinado, atestado por uma autoridade pública. Me lembro que não tive problema com isso, muito provavelmente você também não terá. Então esse item 7 aqui, sem mais delongas, não tem problema. No que diz respeito à reserva de vagas para pessoas com deficiência, 20%, desprezada a parte decimal, nos termos do que diz aqui o parágrafo 1º do artigo 9º do regulamento. Eu só vou analisar a parte que nos interessa. Partindo para as provas, que é, na verdade, aqui o item 4, provas e dos critérios de avaliação, o artigo 12 nos dá exatamente qual é a radiografia do concurso. Você vai ter aí o concurso com provas objetivas, prova subjetiva, que ele chama aqui de provas discursivas, prova oral, prova de títulos
E aí você tem 3 provas classificatórias e eliminatórias, objetiva, discursiva e oral, e a prova de títulos apenas prova classificatória, não eliminatória. O parágrafo 1º do artigo 12 já nos começa a apontar que estratégia você tem que ter para essa prova. As provas objetiva, discursiva e oral terão cada uma valor de até 100 pontos. Professor, eu posso dizer que cada prova vai ter 100 pontos? Ou é até 100 pontos? A prova oral pode ter 50 pontos. Não, é 100 pontos. E eu vou te dizer por quê. O regulamento, logo em seguida, ele começa a destrinchar as provas. E ele coloca como corte em cada uma dessas provas 60%. Então, por exemplo, você vai passar para a subjetiva se você fizer pelo menos 60%, que é o corte do edital, e está dentro do número de pessoas ou número de vagas aptas à correção da segunda fase. Presta atenção porque isso é importante. Então, quando ele coloca até 100, mas coloca o corte do edital de 60, então, na verdade, é porque a prova objetiva tem 100 pontos. Ele faz a mesma coisa para a discursiva e faz a mesma coisa para a oral. Os cortes são os mesmos. Então, eu posso dizer de antemão que o edital da PGA Alagoas vai vir com prova objetiva com valor de 100 pontos, prova subjetiva com valor de 100 pontos, prova oral com valor de 100 pontos. Professor, o que isso quer me dizer? Se você espera uma análise de regulamento aqui assodada, rápida, sem te dar uma estratégia, esqueça, vá procurar outra análise. Aqui eu vou analisar com o tempo que for o vídeo, mas te dando uma estratégia de estudo. Vai passar na PGA Alagoas quem for bom em todo estilo de prova. Você aqui vai ter que ser bom em prova objetiva, você vai ter que ser bom na prova subjetiva e você vai ter que ser bom na prova oral. Professor, isso acontece sempre? Não, não acontece sempre. Tem concurso que é assim, prova objetiva 100 pontos, prova subjetiva 300 pontos, prova oral 50. Então são pesos de provas diferentes. Aqui o peso é o mesmo. Prova objetiva 100, prova subjetiva 100, prova oral 100. Então você vai ter que ser bom nos 3 tipos de prova. Eu preciso me preocupar com isso? Talvez. Se você for bom de prova objetiva e não for bom de subjetiva, você precisa aumentar exatamente o seu aproveitamento em provas subjetivas. Se for o contrário, você precisa aumentar o seu aproveitamento em provas objetivas. A média aqui das provas e dos estilos de prova é que vai fazer ou definir efetivamente quantos pontos você vai ter ao final e se você vai estar aprovado ou não nesse concurso. Então você precisa ser bom em prova objetiva, precisa ser bom em prova subjetiva e precisa ser bom em prova oral. Professor, eu preciso me preocupar com quem imediatamente? Prova objetiva e subjetiva. Prova oral não, prova oral. Se você passar na subjetiva, você tem bagagem para oral. É o que eu normalmente digo aqui para os meus alunos. Se você passar na subjetiva, você tem chances na oral. Mas a oral valendo 100 pontos, ela pode pegar alguém que está lá atrás, fazer uma prova brilhante e levar essa pessoa, alavancar essa pessoa para as primeiras posições. Então esse concurso ele é muito democrático, na minha opinião, porque ele tem o valor de cada prova exatamente igual. Sem objetiva, sem subjetiva, sem prova oral. Durante a realização das provas discursivas, será permitida ao candidato a consulta apenas à legislação não comentada ou anotada. Aqui é importante, você já treina a subjetiva com anotação, ou melhor, sem anotação, com consulta à legislação não anotada por você. E aqui a estratégia é que você sempre estude com um vade-mecum, que você faça a anotação, e você tem o mesmo vade-mecum para fazer prova sem anotação, porque você aqui ganha muito com isso, porque você conserva a memória do vade-mecum para a prova. Você anotou no seu vade-mecum original, leva o mesmo vade-mecum para a prova, o que você leva para a prova não está anotado, mas você tem memória daquilo que anotou, olhando para a mesma página que não está anotada. Isso é uma estratégia bem interessante de segunda fase. Aqui você pode usar isso, então estude a segunda fase aqui com o vade-mecum e tem o mesmo vade-mecum para levar para a prova, obviamente não anotado, né? Vade-mecum igual, mas sem anotação. Sendo terminantemente proibido qualquer tipo de consulta na prova objetiva e oral, óbvio, por óbvio é assim, né? A consulta é na prova discursiva apenas. Na segunda fase, obviamente. Muito bem, vamos continuar aqui para a parte que nos interessa, aquilo que está efetivamente rachurado. Nós temos, portanto, aqui 4 fases, tem prova oral. Eu acho absolutamente interessante que os concursos da advocacia pública tenham prova oral. Isso valoriza o concurso, valoriza a carreira, torna o concurso mais difícil, seleciona melhor. Eu sou totalmente a favor que os concursos da advocacia pública tenham prova oral. E aí,
cabe a você se preparar. A prova oral está lá para todo mundo, aliás, não para todo mundo, está para quem passar na prova objetiva e subjetiva. Muito bem, com exceção da prova de títulos, que terá caráter classificatório tão somente, todas as demais serão de cunho eliminatório. Na prova objetiva, serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60 pontos, tá vendo? Por isso que lá quando diz que tem até 100 pontos, não é até 100, é 100, porque o corte aqui é 60. 60 pontos, não 60%, é 60 pontos. Agora, esse corte aqui é o corte do edital, esqueça isso. Esse corte do edital aqui é apenas um corte pro forma, por assim dizer. O corte, efetivamente, que vai te levar para a segunda fase, será muito superior a isso aqui. Serão corrigidas as provas escritas, serão corrigidas as provas escritas subjetivas. Esse tipo de redação já me diz que prova objetiva e subjetiva serão no mesmo final de semana. Eita, professor, e agora? Agora, meu patrão ou minha patroa, corra para estudar segunda fase. O professor vai lançar curso? Vou. Ah, mas tem um curso 3 em 1. Sim, tem um curso 3 em 1 que nele está embutido Alagoas, mas eu vou ter um curso de segunda fase só para PGA Alagoas sem nenhum problema. Então, serão corrigidas as provas escritas subjetivas dos candidatos habilitados na prova escrita e classificados até a posição 200, respeitados os empates na última colocação, se o número de inscritos no concurso for inferior a 1.500. Se for igual ou superior a 1.500, até a posição 300. É isso que está escrito aqui. Mas essa redação, serão corrigidas as provas escritas subjetivas? Ora, se serão corrigidas, é porque efetivamente já foram feitas junto com a objetiva. Teremos aqui prova objetiva e subjetiva no mesmo final de semana. E efetivamente você vai ter que ser bom em prova objetiva e subjetiva no mesmo momento, no mesmo final de semana. Não dá para que você seja bom em prova objetiva e mais ou menos na subjetiva. Aqui a subjetiva e a objetiva terão a mesma pontuação, você precisa ser igualmente bom nas duas. Muito bem, parágrafo 4º do artigo 15. As provas discursivas serão consideradas para efeito de eliminação uma só prova, tendo como limite de candidatos aptos para a prova oral o triplo de vagas ofertadas pelo edital, estando os demais candidatos eliminados e sem classificação do certame. Então, se o edital fizer previsão de 30 vagas, vão 90 para a prova oral. Se o edital fizer previsão de 10 vagas, irão 30 para a prova oral. A prova objetiva compreenderá questões acerca das seguintes matérias. Veja aqui se aquele que é especialista em núcleo duro já não se dá bem. Eu vou rachurar só o núcleo duro. Constitucional, financeiro, tem gente que não bota financeiro no núcleo duro, eu boto, presta atenção, quem sabe financeiro sai na frente. Administrativo, aí civil e empresarial, processo civil e tributário. Se você souber aqui, falta o quê? Constitucional, financeiro, administrativo, processo civil, tributário. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, tá aqui. Esse é o núcleo duro. Se você é especialista em núcleo duro aqui, você vai estudar civil e empresarial, você vai estudar trabalho, processo do trabalho, previdenciário e ambiental. Se você não é especialista em núcleo duro ainda, você vai ter que estudar o núcleo duro todinho para essa prova, não só revisar e estudar, e ainda vai ter que estudar civil e empresarial, vai ter que estudar trabalho, vai ter que estudar processo do trabalho, previdenciário e ambiental. Então, formar a base aqui é tudo, porque essas disciplinas são as mais importantes do concurso. Constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Muito bem, essas são as disciplinas da prova objetiva. Na prova discursiva, artigo 17. As provas discursivas serão aplicadas por meio de duas provas. Duas provas aqui, ele está dizendo que você vai ter uma primeira prova de questões subjetivas, questões discursivas, e uma segunda prova de feitura de peça ou parecer. Veja o que ele diz. Consistindo a primeira prova de questões dissertativas, constantes dos programas de constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, financeiro, direito do trabalho e previdenciário na administração pública, e a segunda etapa de uma prova prática. Então você vai ter aqui, ó, núcleo duro todinho também na segunda fase e vai ter uma segunda etapa de prova prática. Então você vai ter questões subjetivas e uma prova prática. A prova prática consiste na elaboração de uma peça judicial ou parecer jurídico com base em problema prático envolvendo, no que diz respeito ao aspecto substantivo, uma das matérias previstas no caput deste artigo. As duas provas discursivas serão realizadas no dia seguinte ao da realização da prova objetiva,
nos períodos matutino e vespertino. Então aqui é uma maratona. Exatamente o que aconteceu comigo na AGU quando eu fiz o meu concurso para advogado da União. No meu concurso para advogado da União, sábado de manhã a gente fez prova objetiva. Sábado à tarde a gente fez a prova prática 1, que era uma peça e 3 questões subjetivas. Domingo de manhã a gente fez a prova prática 2, um parecer e 3 questões subjetivas. Domingo à tarde a gente fez a prova prática 3, uma dissertação e 3 questões subjetivas. Então o meu concurso foi até um pouco mais pesado do que esse. Você vai fazer prova objetiva num dia e prova subjetiva no outro dia, manhã e tarde. Mesmo final de semana. Estude segunda fase. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Estamos no regulamento. Vamos lá. Na avaliação da prova discursiva, essa parte aqui é muito importante. Na avaliação da prova discursiva, 70% da nota corresponderá ao conhecimento jurídico, preste atenção, 30% à técnica de redação e disposição de linguagem, bem como a correção no uso do vernáculo. Então presta atenção porque essa informação aqui é muito importante. Ele está dizendo que 30% da nota, 30% da nota você vai acertar se você utilizar de forma correta a língua, se você construir efetivamente uma resposta que traga uma exposição correta daquilo que você quer dizer e se você não errar o uso do vernáculo. 30% da nota. O corte é 60%. 30% você tira aqui da nota, só não errando a parte gramatical, a parte do uso do vernáculo. Eu preciso, professor, correr para fazer um curso de português? Não. No curso de segunda fase, eu sempre digo para os alunos o seguinte: escreva de forma simples, de forma que você tenha segurança de que a sua escrita não está errada. Não precise inventar, basta não errar. Explico isso melhor nos cursos de segunda fase, mas aqui, não errar a parte gramatical, a parte do uso da língua, a parte do uso do vernáculo é muito importante, porque isso corresponde a 30% da prova. E aí, na prova oral, diz que a prova oral será realizada uma prova oral com as seguintes matérias: constitucional, administrativo, tributário, processo civil, financeiro, todo o núcleo duro, mais civil. Se você for especialista aqui em núcleo duro, para a prova oral você tem que se preocupar apenas em malhar muito o quê? Civil. Então, o núcleo duro que eu digo, que é efetivamente as 5 disciplinas mais importantes dos concursos da advocacia pública, são as 5 disciplinas mais importantes de todas as fases da PGA Alagoas. Simples, como 2 e 2 são 4. E aí a nota final do concurso vai ser o somatório da sua prova objetiva, da sua prova subjetiva e da sua prova oral, mais a prova de títulos. 100 pontos da objetiva, 100 pontos da subjetiva, 100 pontos da oral, mais 16 pontos da prova de títulos. Aqui na prova de títulos, você tem aqui no artigo 26, todos os títulos aqui que você pode apresentar somam 16 pontos. Professor, eu preciso correr aqui para ter pontos de títulos? Não acho que isso vai ser crucial para definir todas as aprovações na PGA Alagoas. Não acho. Prefiro que você malhe nos conteúdos para que você efetivamente possa fazer uma prova que te dê a maior quantidade de pontos possível nas 3 primeiras provas. Se você tem algum título desse, ótimo. Pause o vídeo, leia os títulos. Se você tem algum deles, ótimo. Parabéns para você. Se você não tem, não recomendo ir atrás a essa altura do campeonato. O que era mais importante no regulamento é aquilo que eu trouxe. O artigo 35, como última coisa que eu rachurei, diz: a legislação que rege o concurso será a vigente e aplicável à espécie na data da publicação do respectivo edital. Tudo indica aqui que pelo menos a Lei 8666 ainda vai ser aplicável enquanto cobrança para essa PGA Alagoas, coisa que você não precisa se preocupar agora. Perceba que a parte mais importante do regulamento é justamente a parte em que ele descreve como serão prova objetiva, subjetiva, prova oral e também a prova de títulos. Professor, pelo regulamento, o que é que você teria a me dizer? Eu teria a te dizer o seguinte: veja, faça uma análise sincera da sua preparação até agora.
E aí você vai perceber o seguinte: eu sou muito bom de prova objetiva com essas disciplinas. Beleza, estudo segunda fase. Eu sou muito bom de segunda fase nessas disciplinas. Beleza, estudo prova objetiva. Eu sou mais ou menos na prova objetiva e subjetiva. Estude as duas. Eu sou muito bom de prova objetiva. Você vai revisar os conteúdos da subjetiva e vai malhar o máximo que você puder na subjetiva. O que eu faria se eu estivesse interessado na PGA Alagoas agora, nesse exato momento? Eu iria analisar como está o meu desempenho nas disciplinas na prova objetiva e subjetiva e eu iria elevar o meu potencial de acerto nessas duas fases. Professor, eu preciso me preocupar com prova oral? Agora não. Se você passar na subjetiva, você tem potencial para fazer uma boa prova oral. Óbvio que no momento em que você for fazer a oral, você vai precisar efetivamente treinar muito, porque a prova oral com 100 pontos pode alavancar a tua classificação. Agora, você precisa estudar concomitantemente as duas coisas, porque provas objetivas e subjetivas PGA Alagoas serão realizadas no mesmo final de semana. Quem já estudou o núcleo duro está muito na frente. Quem já fez curso de segunda fase, já sabe efetivamente segunda fase, está muito na frente. Mas aí, eu não estudei o núcleo duro ainda, não sei segunda fase ainda. Posso ter chance, professor? Claro! É difícil, mas não é impossível. Se eu disser que é difícil, se eu disser que não é difícil, eu estou mentindo. Se eu disser que é impossível, eu também estou mentindo. Claro que você tem chance. Mas como eu sempre digo aqui no canal, como eu sempre digo para os meus alunos, quem se tornou especialista no núcleo duro, essa prova tem tudo para ser uma excelente prova. Por quê? Explico. Na prova objetiva, o núcleo duro aqui obrigatoriamente terá uma grande quantidade de questões. Você revisa núcleo duro até antes do edital, quem sabe, e aí vai ter que estudar civil, empresarial, direito do trabalho, processo do trabalho, previdenciário e ambiental. Se você já é especialista em núcleo duro, já pode começar estudando aí as disciplinas que eu chamo de segundo escalão. Se você não é especialista no núcleo duro, termine aí o núcleo duro o mais rápido possível e passe para as disciplinas de segundo escalão. Na prova subjetiva, do mesmo jeito, vai cair aí todas as disciplinas praticamente, com um problema jurídico para resolver, seja na construção de peça, seja na construção de parecer, seja na construção de questões subjetivas. E aí na prova oral você se preocupa depois. Agora é ganhar casca em prova objetiva e subjetiva ou segunda fase, para poder enfrentar essa PGA Alagoas com chances de passar. É uma maratona, você precisa estar preparado para as duas no mesmo final de semana. Bom, eu achei o regulamento bastante interessante, achei a forma como a PGA Alagoas vai fazer o seu concurso bastante democrática até, objetiva, subjetiva e prova oral tem a mesma pontuação, você precisa ser bom em tudo praticamente para poder passar. Achei que vai ser um concurso, acho que a partir desse regulamento vai ser um concurso bastante interessante e acho que vai premiar aqueles que tiveram a melhor estratégia ao longo do tempo. Qual é a melhor estratégia para passar na advocacia pública? Digo isso há mais de 10 anos. Faça uma base no núcleo duro. Depois disso, passe para as disciplinas de segundo escalão. As disciplinas de segundo escalão que eu estudo com os alunos da EBERJ são civil, trabalho, processo do trabalho. Perceba, por exemplo, se o camarada, ele há 2 anos, ele ouviu essa estratégia aqui no YouTube minha e ele colocou em prática, ele se tornou especialista no núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Depois ele passou para a disciplina em segundo escalão, civil, trabalho, processo de trabalho. O que sobraria aqui para ele estudar na reta final? Empresarial, previdenciário e ambiental. É o que sobraria para ele estudar aqui na reta final. Aí você acha que alguém que vai ter que estudar tudo de reta final está à frente ou atrás da pessoa que só tem que estudar na reta final empresarial, previdenciária e ambiental? É óbvio que a pessoa que vai estudar no reta final apenas empresarial, previdenciária e ambiental está na frente porque ela vai só revisar o núcleo duro e as disciplinas de segundo escalão. Mais uma vez, a estratégia que eu tanto digo, que eu tanto implemento com os meus alunos, que eu tanto coloco aqui no YouTube para aqueles que querem passar nos concursos de procurador, está provada aqui como sendo a melhor estratégia para que você tenha implementado no passado para chegar agora e dizer, beleza, concurso aqui, tenho grandes chances de aprovação, porque já fiz o dever de casa, já preparei a minha cozinha, já preparei minha cabana antes da chuva. Agora vem a chuva. Sua cabana tem que estar preparada antes da chuva, como eu digo lá na semana de 0 a 100. É isso. Espero ter te ajudado com essa análise. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.